Bom dia, meus irmãos, minhas irmãs, sejam bem-vindos. Hoje nós vamos continuar a nossa escalada bíblica falando do livro de Provérbios. Na minha opinião, um dos livros mais ricos da Bíblia e um livro que parece que a gente não consegue esgotá-lo. Você pode ler, reler, você pode ler um capítulo por dia e ainda assim parece que nós não conseguimos esgotar todas essas lições que o livro de Provérbios traz. Eu quero destacar o texto de Provérbios 3, versos 5 e 6, para que ele ilustre a nossa aula de hoje e também é um texto onde nós temos uma direção do que o livro trata. Diz assim, Provérbios 3, 5 e 6. Confie no Senhor de todo o coração, não dependa do seu próprio entendimento. Busque a vontade dele em tudo o que fizer, e ele lhe mostrará o caminho que deve seguir. Eu coloco esse texto, irmãos, para nossa reflexão, porque pode nos parecer que o livro de Provérbios é, na verdade, um livro de instruções de sabedoria humana, de sabedoria da experiência de vida adquirida por homens e mulheres. Mas a gente precisa entender que o livro de Provérbios, ele fala de uma sabedoria que é uma sabedoria prática, sim, é um modo de viver, sim, mas muito mais do que isso, ela fala a respeito de um tema. E esse tema que vai permear todo o livro é o temor do Senhor. Então, quando nós falamos de uma sabedoria cultural, de uma sabedoria adquirida pela experiência, nós talvez, como brasileiros, né, a gente possa pensar que muito disso é o traquejo, a artimanha, o jogo de cintura que nós vamos adquirindo com o passar do tempo. Mas esse traquejo nem sempre é santo, essa forma de lidar com as coisas nem sempre glorifica a Deus. E o livro de Provérbios ele se propõe a fazer exatamente o contrário. Ele é um livro que vai trazer reflexões do cotidiano, mas de uma forma que tocaria o nosso coração para a nossa entrega, para a nossa dedicação, para a nossa consagração a Deus. Então, se você me perguntar o tema central de Provérbios, eu respondo rapidamente para você que é o temor do Senhor. É como viver nesse mundo onde as pessoas não consideram a Deus, ou então elas desprezam o conhecimento de Deus, e um grupo de pessoas, que eu espero que seja toda a igreja, procura viver da maneira que Deus manda, mas tem que se deparar com uma série de conflitos, uma série de questionamentos, de valores que são invertidos. E como que você faz para conciliar essas duas coisas e isso não virar uma guerra? Então, o livro de Provérbios, ele vai trazer essa indicação para nós de como nós podemos fazer isso. O livro de Provérbios, ele tem alguns bons comentários, né? E isso nos ajuda também a entender o contexto, porque é necessário a gente lembrar que esse livro ele tem ali como um dos seus principais autores Salomão, o rei Salomão, né, filho de Davi, e isso coloca o livro em um tempo bem distante de nós. Alguns estudiosos dizem que talvez até aproximadamente 800 ou 850 anos antes de Cristo. Ele é um livro de provérbios de um contexto cultural diferente do nosso e também de uma questão religiosa que, ainda que se aproxime muito da nossa, né, por ser judaico, mas falta necessariamente algumas aplicações ou alguma revelação, algum conhecimento que nós já temos, porque nós estamos após a pessoa de Cristo e eles ainda aguardavam, né? Então, todo o Antigo Testamento, na nossa compreensão, isso serve para todos os livros, eles são lidos por nós
a partir dessa perspectiva, desse óculos interpretativo cristocêntrico, né? Então, algumas coisas que ainda não haviam se concretizado no Antigo Testamento se concretizam na pessoa de Cristo no Novo, e nós que temos esse privilégio de enxergar a história com mais amplitude, nós podemos fazer essas aplicações sem, talvez numa posição mais privilegiada, eu diria, do que propriamente dos autores que estavam lá. O livro de Provérbios, ele então é um livro que coleciona, né, que organiza uma quantidade de provérbios considerável, mas é necessário também a gente lembrar que por todos os livros do Antigo Testamento, nós temos essa sabedoria judaica, essa sabedoria religiosa, esse temor a Deus sendo colocado através de canções, através de enigmas, através de histórias que eram contadas para que isso despertasse a curiosidade e o coração das pessoas. A poesia, esses livros de sabedoria, eles são uma estratégia muito eficaz, né? Uma coisa que nos impressiona, porque quando nós estamos falando de argumentos racionais, a outra pessoa, grande parte das vezes, ela cria uma resistência e ela discute conosco num âmbito muito, muito concreto, eu diria, né? Fatos e argumentos. Agora, quando nós usamos a sabedoria, quando nós usamos a poesia, essas estratégias literárias, nós conseguimos acessar na pessoa alguns sentimentos, alguns pensamentos que escapam a essa questão da racionalidade e nos ajuda a tocar no coração dela e também toca no nosso coração, vencendo as nossas resistências, né? Para que algo além, algo mais profundo seja entendido, seja compreendido por nós. Basicamente, o livro de Provérbios procura responder algumas perguntas que são perguntas que até hoje nos incomodam. Uma delas é por que o justo sofre? Por que alguém que está tentando viver uma vida correta, uma vida orientada pela palavra de Deus, ainda assim sofre lutas? Qual seria a conduta que nós deveríamos ter diante de situações, né? Como lidar com a vida do lar, né? E aí isso se aplica aos relacionamentos entre marido e mulher, entre pais e filhos. A importância do dinheiro, né? Ou necessariamente aqui do poder que as riquezas trazem para nós, até onde a gente deve lidar com isso, como lidar com isso, né? Então veja, são perguntas que nos fazem refletir sobre muitos aspectos práticos da nossa vida. Nesse segundo momento da aula, eu vou trazer algumas informações sobre o livro, a divisão que nós temos mais clássica com relação aos capítulos, e depois eu vou, numa terceira parte da aula, colocar alguns temas que aparecem no livro e que servem para a nossa reflexão e aplicação aí na nossa vida. Então, sobre o autor, como eu já adiantei, grande parte do livro é escrito por Salomão, rei Salomão, mas nós temos também uma parte que é escrita por Agur, ou alguns provérbios que são de Agur e de Lemuel. Nós temos ainda um finalzinho ali do livro em que o autor ele não é declarado e algumas suposições são levantadas, mas não vem ao caso aqui para nós. Então nós podemos separar o livro dizendo que do capítulo 1 ao capítulo 9 é trazido o tema, o lema, né, do livro. Então esses conselhos, eles normalmente estão numa conotação de um pai que orienta o filho, e a gente pode entender também de alguém que é mais sábio orientando aquele que é mais simples, aquele que ainda não tem tanta experiência. Essas palavras, elas sempre estimulam que a pessoa busque a sabedoria, que ela preste atenção nas coisas do dia a dia, que ela não se envolva com
eu diria, com as tentações que podem aparecer, né? Então, basicamente, ele vai falar sobre adquirir sabedoria. Ele vai dizer que a sabedoria ela está na rua, né? Então, muitas coisas da experiência do cotidiano servem para nós. Os benefícios da sabedoria, o objetivo que é confiar no Senhor, o evitar, né, de tentações, ali falando daquela mulher, das mulheres ou da mulher imoral. Enfim, né, nós temos orientações diversas que tomam esse corpo de alguém mais sábio que orienta alguém mais novo. A segunda sessão a gente pode colocar sendo do capítulo 10 ao capítulo 22, e essas são ampliações e explicações das orientações que foram dadas na primeira parte. É claro que muitas outras coisas são colocadas, mas basicamente é uma revisão, é uma ampliação daquilo que já foi dito. No capítulo 22, 17 ao 24, nós temos um retorno ao estilo, né, de alguém mais sábio que vai orientando o mais novo, mas seria alguma coisa bem mais próxima, talvez um colocar-se ao lado, um caminhar junto, um desenvolvimento de uma amizade onde as pessoas elas estão mais aproximadas, não tanto um professor com um aluno, mas algo bem mais próximo. Dos capítulos 25 a 29, nós temos alguns ditados, né? Alguns axiomas, né? Algumas máximas que são colocadas basicamente da pena de Salomão, da instrução de Salomão. E o capítulo 30, 31 até o versículo 9, né? Nós temos algumas orientações também. Alguns autores, comentaristas, dizem que esses são provavelmente conselhos de árabes, né? Ou ele tem pelo menos uma característica mais dessa região. Lembrando que então havia, né, esse intercâmbio de cultura, esse intercâmbio de pensamento, e naquilo que se refere à sabedoria do cotidiano, ocorre aqui para nós, né, que o povo de Israel ele não era desatento àquilo que acontecia em outras culturas, mas procurava, dentro de um limite, se apropriar dessa cultura e aprender dessa sabedoria. E aí naquele finalzinho clássico, no capítulo 31, nós temos elogios a uma mulher, né, uma esposa que faz várias coisas, né? Tem gente que diz que não pode ser uma mulher real porque ela faz muita coisa, mas eu acho que quem diz isso é desatento às mulheres que nós temos, né, no nosso dia a dia, porque as mulheres realmente fazem muitas coisas ao mesmo tempo. Mas há ali também a possibilidade da gente observar aquela mulher sendo uma figura da sabedoria, né? Como se fosse uma ilustração de como a sabedoria faz as coisas. Eu prefiro olhar esse texto como falando a respeito não necessariamente de uma mulher específica, não que o autor tivesse uma pessoa, né, uma mulher específica em sua mente, mas falando a respeito dessas características que são próprias da mulher. Bom, passando então para a terceira parte aqui do nosso estudo, eu começo dizendo que nós temos um grande tema durante todo o livro, que é a relação de Deus com o homem, ou, nessa perspectiva de Provérbios, mais a relação do homem para com Deus. Então, se nós abrimos o livro de Provérbios procurando alguma coisa para a gente meditar, a gente pode ficar um pouco surpreso, porque o livro não vai trazer mandamentos, não vai trazer uma orientação estrita de culto, como é a característica dos livros de leis, né, que temos no Antigo Testamento. Mas quando nós começamos a ler e refletir sobre aquilo que o livro de Provérbios nos traz, nós vamos perceber que ele está falando
eu vou colocar assim para você como se fosse o resultado da fé. Ainda que ele fale sobre buscar a fé, buscar o temor do Senhor, mas ele está colocando muito do resultado de vida de alguém que tem temor de Deus. Então, alguém que tem temor é alguém que, nessa primeira parte do livro, continua a buscar a sabedoria, porque entende que essa sabedoria adquirida pela relação com Deus, ela não é estanque, ela não é parada. Nós vamos acrescentando sabedoria à medida que nós vamos vivendo com Deus. É uma sabedoria que nos leva a agir com as tentações. No caso aqui é falando a respeito de um homem, né? Então, da mulher que se insinua, do dinheiro, da preguiça, da falta de sabedoria. Todas essas tentações, ou esses pecados, a gente pode colocar também com esse nome, vão mostrando que aquela pessoa que está no Senhor, ela tem uma reação diferente, ela não se deixa, talvez a palavra contaminar, mas muito mais do que isso, aquele que tem o temor do Senhor, ele não é controlado por essas coisas, ele consegue perceber que essas coisas estão crescendo na vida dele e estão tentando dominar, e ele abre mão dessas coisas por entender que a sabedoria, que estar na presença de Deus é muito melhor do que qualquer prazer que essas coisas possam lhe dar. Outro tema importante que a gente tem para falar sobre o livro é decorrente disso que eu já falei, que é aquele que é o sábio, né? E esse sábio, necessariamente, como eu já disse, não é alguém que fez por merecer, mas é alguém que está, ao receber de Deus essa oportunidade, adquirindo sabedoria. Então nós temos uma palavra, né, principalmente aí até o capítulo 20, uma orientação para que você busque, para que você se treine, para que você se esmere em caminhar aprendendo as coisas, observando as coisas, né? E o princípio que está por trás disso é o princípio de não se considerar sábio, ou, na verdade, de sempre se considerar um aprendiz. Porque à medida que você é aprendiz, você está sempre atento, você está sempre cuidadoso em ouvir, em observar, em tirar as lições. Quando você já acha que alcançou toda a sabedoria, você deixa de fazer essas coisas. Ela fala também, o livro também fala sobre uma palavra que é o entendimento, ou seja, conseguir aplicar essas coisas, né? Compreender e ensinar. Fala sobre o modo prático de proceder, que é a sabedoria prática. Diz também que a sabedoria ela se manifesta através de 3 coisas: da prudência, da discrição e do conhecimento, né? Essa sabedoria ela sempre vai nos levar para mais perto de Deus e vai nos ajudar a desviar do mal, como eu já tinha comentado a questão do dinheiro, da sexualidade e de outras coisas. Um outro tema recorrente em Provérbios é o insensato, né? Ele utiliza essa palavra de modo geral para falar de todos aqueles que não temem a Deus, que não buscam a sabedoria, mas ele vai colocar algumas palavras específicas, né, para a gente observar essas pessoas. Então, uma delas é chamar as pessoas de simples, né? Então, a ideia de alguém que é simples em provérbio não tem a ver com classe social, mas tem a ver com aquela pessoa que se deixa enganar, se deixa seduzir, uma pessoa que no que a gente utiliza, né, a gente poderia falar que é um Maria vai com as outras, sabe? Aquela pessoa que é ingênua, é boba, mas ela não é ingênua e boba porque ela não teve oportunidade de crescer em sabedoria, mas porque ela fez a opção de se manter nos prazeres dessa vida e, muito mais do que isso, de não buscar a Deus. Nós temos também a ideia do próprio insensato, né? Essa palavra também é usada para um grupo específico de pessoas
E quando fala sobre essas pessoas, fala de alguém que é obstinado, né? Alguém que sabe que faz as coisas para o mal, mas continua fazendo isso porque acredita que vai ter benefício. Por isso insensato, né? Alguém que não está considerando os efeitos a médio prazo, a longo prazo, né? Um outro grupo que nós temos é o escarnecedor, e o escarnecedor aqui é de fato alguém que se envolve com o mal por prazer, né? Então é alguém que de fato vai falar contra Deus, ainda que tenha todas as advertências, todas as coisas, mas vai continuar falando contra Deus. Um outro grupo que a gente poderia colocar dentro dessas pessoas seria o preguiçoso, né? E aqui nós temos as características do preguiçoso como alguém que necessariamente começa a fazer as coisas, mas não termina, alguém que não tem vontade de fazer nada, alguém que não enfrenta a vida, né? Que usa de desculpas, usa de uma aceitação passiva de todas as coisas para não ter que colocar a mão no trabalho, na sabedoria. Inclusive, o insensato é colocado muitas vezes como preguiçoso porque ele não se esforça para compreender, né? A gente precisa entender, irmãos, que a sabedoria ela gera um esforço, né? Para você alcançar a sabedoria, você tem que buscar, você tem que caminhar, você tem que estudar, pensar, refletir, e isso, de fato, gera desconforto em nós. Lá no capítulo 6 nós temos um relato, né, bem característico, que é a questão da formiga, né? Utilizando ali a formiga como um exemplo de alguém que é diligente, que é cuidadoso, em contraste com o preguiçoso. E caminhando aqui para a gente terminar, nós temos dois outros temas em Provérbios. Um é a respeito das palavras, né? Muito do como a gente diz as palavras, muito dessa propagação dos efeitos que a palavra tem sobre as pessoas, e nesse sentido fala sobre o poder que a palavra tem de fazer as coisas acontecerem e também da fraqueza que as palavras podem ter, né? O falar demais é um tema no livro de Provérbios, né? Então vai dizer algumas vezes que é melhor se calar, porque nesse sentido é melhor que a reflexão aconteça antes da gente sair proferindo qualquer palavra, para que a gente não se arrependa daquilo que foi dito. E depois nós temos um final aí, né? A gente poderia detalhar bem mais isso, mas a gente tem a questão da vida e da morte, né? Então, o sentido de Provérbios do que é viver é muito mais do que sobreviver, do que existir, né? Provérbios vai falar sobre uma vida que é uma vida boa, que é o que caracteriza como uma vida que traga prazer de se viver. E essa vida é a vida onde você consegue viver numa relação passiva, né, pacífica, perdão, com Deus, e envolvendo amigos, vizinhos, família, e a família envolve casamento, envolve filhos, de uma forma que as pessoas sejam felizes, não numa felicidade utópica que a gente vê hoje, que ela nunca se encerra, mas numa felicidade de reconhecer que os momentos são importantes e reconhecer que calamidades, que dores, que sofrimentos vão acontecer. Então, Provérbios, quando fala sobre o tema da vida e da morte, ele não fala de uma possibilidade de viver sempre feliz, mas ele fala que o princípio de buscar o temor do Senhor nos ajuda a reconhecer que neste mundo que nós estamos há aflições, há lutas, e saber dessas coisas não nos enfraquece, pelo contrário, nos fortalece, porque quando nós somos impactados por essas coisas, nós temos recursos espirituais, recursos morais, emocionais, para lidar com essas coisas de uma forma que não acabe conosco, mas que
seja possível levar adiante. Basicamente, irmãos, o livro de Provérbios fala a respeito desses temas. É um livro que eu gosto muito e eu já fiz um exercício, tenho colocado aqui alguns exercícios, né, que eu acho importante a gente fazer na leitura bíblica, e eu deixo aqui para você um desafio, né? A gente pode olhar para o livro de Provérbios, como ele tem 31 capítulos, e escolher um mês do ano que tenha 31 dias e ler um capítulo por dia, ou quem sabe até fazer isso de uma forma sistemática aí, uma vez no primeiro semestre, uma vez no segundo semestre. Já que esse livro ele é um livro que nos ensina a viver, ou que nos leva a refletir sobre como nós estamos vivendo, é essencial que a gente leia várias vezes para ir comparando, né, a nossa vida com aquilo que é a sabedoria, com aquilo que é o objetivo da nossa vida. Então que você possa aproveitar o livro de Provérbios, possa refletir sobre ele. E se você tiver alguma dúvida, tiver alguma questão a acrescentar, nós estamos abertos aí para continuar conversando. Que Deus te abençoe e até a próxima.